E aí galera, beleza? Tô de volta para mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje, um aluno meu me perguntou a diferença entre macro e plugin. Eu vou tentar explicar para vocês e dar alguns exemplos de quando a gente deve usar macro e quando a gente deve usar plugin. O vídeo vai ser limitado aqui no Instagram, mas ele está completo lá no YouTube. Para quem quiser ver no YouTube, eu vou deixar a descrição aí no Instagram para vocês encontrarem ele. Ou então pode me chamar no particular, né? Me chamar no WhatsApp e perguntar para mim que eu mando o link do vídeo, para quem quiser assistir no YouTube, beleza? Então vamos lá. É esse daqui, ó. Eu tenho meus aparelhos aqui. Se você olhar, ó, todos os meus aparelhos aqui, ó, estão com o pan invertido, certo? Ó. Então, beleza. Se eu pegar e selecionar todos os aparelhos e colocar o pan off, eu vou ter todos os aparelhos invertidos aqui, através de uma macro. Uma macro simples. Se eu ligar, eu volto a inverter eles aqui, tá vendo? Rodando em macro, certo? Rodando em macro simples. E eu tenho o plugin, certo? O plugin, o que ele vai fazer? A mesma coisa que a macro, só que a diferença é que eu tenho duas macros. Uma para colocar o on e uma para colocar o off. O plugin ele vai inverter. O que tiver on, ele vai colocar off. O que tiver off, ele vai colocar on. Então, nesse momento, está tudo on. Se eu passar o plugin, ele vai me deixar off. Se eu passar o plugin de novo, ele vai me deixar on. Então agora eu vou usar esses plugins aqui para explicar para vocês a minha opinião, né? Cada um tem sua opinião, mas eu vou dar minha opinião de quando se deve usar plugin e quando deve se usar macro baseado nesse exemplo aqui. Depois eu vou dar uma explicação mais a fundo do que é plugin e o que é macro. Nesse caso aqui, vamos supor que eu tivesse com esse aparelho invertido e esse aparelho invertido, certo? O resto tivesse tudo a direção certa. Você chamou os aparelhos, está tudo na direção certa, mas você tem esses dois invertidos. O que você teria que fazer, certo? Você teria que chamar esse aparelho, entendeu? Mais esse aparelho, ou seja, ia ter que fazer um grupo com esses dois aparelhos e clicar no plugin. Por exemplo, clicar no plugin de off, eles iam inverter, certo? Se não resolvesse esse problema, você clicava no plugin de on, certo? Só que isso daqui, ó, eu ainda coloquei uma tela de finalização. Mas isso daqui, eu não entro em sistema nenhum da mesa, tá vendo? Ó? Só comando simples da mesa. Quando eu uso o plugin de inversão, sabe? Ele é um pouco mais rápido para selecionar, porque ele já vai mudar o que está, ou seja, o que está aqui ele vai mudar. Então nesse ponto é um ponto para o plugin. Então vamos colocar 1 a 0 para o plugin nessa parte, porque aqui eu tenho que descobrir. Eu tenho que passar primeiro um, se o aparelho não se arrumar continuar do jeito que estava, eu passo outro, certo? Então em questão de quantidade, certo? Em questão de quantidade de clique, o plugin vence a nossa macro, certo? Então 1 a 0 para o plugin. Agora, se eu tiver, por exemplo, ó, um, ó, se eu tenho uma quantidade grande de aparelho, vamos supor que eu tenho que trocar, só dois estão certos, na orientação certa. Tenho que trocar 16 aparelhos. Se eu clicar aqui, ó, 16 aparelhos, cliquei no meu plug, na minha inversão, ó, bem rápido, mesmo apertando dois. Quando eu clico no plugin, ó, o tempo do plugin é maior, entendeu? Ou seja, aí eu fico 1 a 1 em questão de tempo, mesmo eu tendo que clicar duas vezes. Porque assim, se eu clicar na primeira vez e for, beleza.
Agora, se eu clicar duas vezes, certo? Se eu tiver que clicar duas vezes, mesmo assim, o, a macro ganha no tempo. E o que a gente procura quando a gente vai usar plugin ou macro? Tempo, certo? Então a gente tem uma coisa mais leve na mesa. Então vamos colocar que está 1-1 na disputa. E outra coisa, certo? Agora vem a vantagem e a desvantagem. Quando você vai fazer uma inversão de point tilt, o certo é você pegar e colocar seu show inteiro, entendeu? Você colocar seu show inteiro numa inversão só, ou seja, desligar a inversão do show todo. E depois que você desligou a inversão do seu show todo, você vai e, e passa a macro só nos que você precisar. Por exemplo, eu venho aqui, ó, eu tenho aqui o meu layout. Calma aí que esse layout não é. Tem aqui meu layout real, certo? O que eu faço? Eu seleciono tudo e passo a macro para deixar todos os plugins em off. No caso seria esse, né? Deixar todos os plugins em off, todas as inversões em off. Daí você chama os aparelhos e começa a ver qual que está invertido. Vamos supor que está invertido esse, 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 certo? Você tendo os invertidos, você liga a inversão de todos os aparelhos que você selecionou, certo? Então, eu acho que essa é a forma correta de você fazer uma inversão já para você deixar pronto ali o seu show sem ficar uma salada, entendeu? Daí quer dizer que esses aparelhos aqui, eles estão com a inversão lá no aparelho, o aparelho que está invertido. Por isso que mesmo você colocando todos orientação igual, eles ficaram diferentes. Você pode até fornecer esses dados aqui para a galera da montagem, para na próxima montagem esses números de aparelho eles mudarem lá e deixar a inversão off no aparelho, para deixar todos iguais, entendeu? Então é uma sequência aí que vocês vão estar usando. Nesse, no caso do plugin, você não consegue fazer isso. Por quê? Sempre que você selecionar todos, ele vai inverter. Ele nunca vai deixar todos para o mesmo lado. Ele sempre vai inverter ao contrário. Ou seja, o que está on transforma off, o que está off transforma on. Ou seja, um ponto a menos para o plugin. Então, coloco na minha contagem, o macro tem duas vantagens em cima do plugin de inversão, certo? E a terceira coisa é o seguinte: para você escrever um plugin, você tem que ter um conhecimento profundo de linguagem de programação, ou seja, colocar muito, ó, o tamanho do plugin para fazer essa inversão. Você tem que ter um conhecimento profundo de, de internet, assim, de programação, de linha de comando, para você conseguir fazer ele funcionar. Enquanto a macro são algumas linhas só, certo? E as linhas que a própria mesa te fornece, ou seja, macro é fornecido pela própria mesa os comandos que você precisa. Então é muito mais fácil você aprender a fazer uma macro do que você aprender um plugin. Então o plugin a macro é muito mais fácil. Então se torna aí a terceira vantagem da macro. Então, na minha opinião, quando você tem coisas que macro faz e plugin faz, a macro ganha. Tem um quarto ponto, que é exatamente esse daqui que eu vou mostrar agora. Sempre que eu passo uma macro, ela é bem rápida e não mexe com o sistema. Eu não entro dentro do sistema. Toda vez que eu passo um plugin, eu aciono o sistema. Então eu estou trabalhando dentro do sistema, certo? Então assim, a chance de uma macro dar errado é muito menor do que a chance de um plugin dar errado. Mas eu não vou deixar isso nem como melhor ou pior, porque tem gente que discorda de mim. Tem gente que gosta de plugin, tem gente que gosta de macro. Então eu vou deixar só uma experiência aqui, ó. Macro não mexe com o sistema. Plugin mexe com o sistema. É só você olhar essa que você está entrando no sistema da mesa aqui, entendeu? Então isso daí já só por isso eu já prefiro usar o plugin quando o macro, desculpa, quando o macro é possível você criar macro, certo? Então vamos lá, continuando. O que é macro? Macros são linhas de comando que a mesa te fornece. Isso vale também para quando você está fazendo alguma coisa
em Excel, CorelDRAW, ou seja, tem vários programas que te dá programação em macro. Então, macros são linhas repetitivas. Por exemplo, a macro de música. O que seria a macro de música? A macro de música não seria você dar um select num executor X, você ligar um timecode X, você dar um go na primeira cena, certo? E você dar um kill nos executores que você não está usando. Imagina você fazer isso manual, procurar qual página que está, você dá o select naquele aparelho. Então, assim, a macro ela vai ser mais rápida, mas são comandos simples da mesa. São comandos que você consegue seguir manualmente, ou seja, você consegue fazer. Toda macro você consegue fazer. Por exemplo, a gente usou o nosso exemplo aqui de inversão de pan tilt, certo? Se eu pegar o aparelho e clicar com o botão ao contrário, eu inverto aqui o pan tilt. Inverto o pan aqui. Então, assim, ou seja, eu estou fazendo uma macro para a macro automaticamente entrar aqui e fazer isso, certo? Então a macro simplesmente está fazendo um comando que eu consigo fazer na minha mão. Tanto é que eu falo para muita gente, tem macros que se tornam até desnecessárias. Que, por exemplo, imagina que você está com seu tá aqui com o seu aparelho, certo? Com o seu mapa. Estou com o meu mapa aqui. Vamos supor que eu estou fazendo posição. Chamei esses 6 aparelhos, certo? Daí eu percebo, a hora que eu vou mexer no pentículo, eu descubro que o 17 está invertido, certo? O 17 meu está invertido. O que é mais fácil? Eu procurar a macro de inversão e usar a macro para inverter, ou mais fácil clicar com o botão ao contrário e puff. Clicar com o botão ao contrário e ligar é muito mais rápido do que eu procurar uma macro para fazer isso, certo? Daí beleza. Terminei de fazer a posição. Chamei essa posição aqui, tá ok. Quando eu chamo esses daqui, vou acertar a posição, pô, daqui tá invertido de novo. Uma coisa, botão ao contrário, invertir, resolvi o problema. Ou seja, aqui nesse caso de inversão de Paint, não precisaria plugin nem macro. O manual é mais rápido, entendeu? Porque na hora que você está fazendo posição, você já vai acertando aquela coluna ali que você inverteu, que você quer inverter, certo? Então isso seria o mais correto de você fazer, certo? Então o que acontece? Quando você vai escolher usar macro ou plugin, você tem que escolher coisas que realmente vão te economizar tempo. Pô, mas mesmo assim você gosta. Você gosta de usar ou macro ou plugin, beleza. Existe, vamos se usar. Então macros são coisas que a mesa te fornece. Por exemplo, clonagem. Se você der um copy fixture 1 et 2, você tem todas as ferramentas de clonagem aqui, certo? Porém, se você quiser escrever uma macro, você consegue escrever uma macro que você vai clonar, beleza, certo? Dependendo se você usa sempre o mesmo tipo de clonagem, é mais rápido você ter sua macro, que você vai, preenche um grupo, clica na macro, a macro clona para você, beleza. Então, às vezes a macro vale a pena, certo? Agora, plugin. O que seria plugin? A gente já viu que macro são comandos que a mesa te fornece, ou seja, são comandos que existem, que você vai lá, tanto é que quando você está escrevendo uma macro, se você escreve uma palavra certa, ela fica verde para te mostrar que você está escrevendo certo. Então, são comandos pré-definidos da mesa, certo? O plugin já não é bem por aí. O plugin são os comandos, você usa esses comandos pré-definidos na mesa, porém, você tem que saber a ordem que você vai escrever, tá vendo? Você tem que reservar os grupos que você vai usar, você tem que reservar as variáveis que você vai usar, você tem que declarar a variável, entendeu? Tem o sistema de condicional, tem toda uma estrutura para você escrever quando você vai fazer um plugin, certo? Então é muito mais difícil de aprender. Só que o plugin, ele não precisa ser exatamente coisas que a mesa fornece. No plugin você pode escrever fontes externas, ou seja, você pode modificar a operação da mesa, ou seja, o plugin consegue entregar coisas que a mesa não consegue entregar. Tanto como eu falo, o plugin serve para tudo. Um jogo, por exemplo, o plugin pode te entregar uma fase extra. No,
Num programa de computador, o plugin pode entregar um cálculo diferenciado. Eu vou dar um exemplo agora que a gente poderia usar em plugin, certo? Eu não vou fazer esse plugin, só vou te dar o exemplo, mostrar o exemplo para vocês de como a gente conseguiria trabalhar com plugin aí, certo? Vamos supor, ó, quando eu pego aqui, ó, clico no aparelho e dou um story aqui, ele coloca automaticamente para mim aqui. Se eu clicar no segundo grupo e dou um story no mesmo grupo, ó, ele vai vir no próximo. Só que se eu pegar, vamos supor que eu quero fazer uma coluna de 3 aqui. Se eu pegar o próximo aqui e dar um story aqui, ó, ele vai vir aqui, como tivesse a continuação daqui. Ou seja, ele não vai vir aqui, que seria onde eu queria que viesse, entendeu? Ou seja, a mesa não vai guardar a informação. A mesa não sabe que você pegou esse daqui, modificou de lugar e o próximo você quer que encaixe aqui. A mesa não sabe disso, certo? Porém, todas as coordenadas da mesa são computadas, ou seja, a mesa sabe que o 1 está ocupando esse espaço, que o 2 está ocupando esse espaço, certo? Mas a gente não tem acesso a essa informação, certo? Então, um plugin teria acesso a essa informação. Um plugin conseguiria fazer condicionais que, se o próximo for mudado de linha, então o próximo vai vir para cá, simetricamente, entendeu? Se você jogou, entendeu, para a esquerda e deslocou a XY para a esquerda, você vai deslocar simetricamente para cá. Então o próximo cairia aqui. Então no plugin você consegue escrever uma rotina que faça isso, entendeu? No macro você não consegue fazer uma rotina que escreve isso, a não ser que você crie variáveis e cálculos em variáveis. Dá para escrever em macro, mas fica muito mais difícil. No plugin seria mais fácil você ver isso. Outra coisa, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar usar essa macro aqui vai jogar dentro do layout. Ó. Cliquei, ó, ele me colocou um posicionamento dentro do layout, certo? Se eu clicar no próximo aparelho e clicar na mesma macro, ó, e dar o merge, ele jogou em cima, certo? Ou seja, a macro ela está mandando jogar numa coordenada, certo? Ela não quer saber se tem alguma coisa aqui ou não, ela simplesmente joga. Ó. Se eu pegar o terceiro, ó, vai vir aqui para cima de novo. Ó. Eu mandei somar, somou. Ó. Então eu estou com 3 aparelhos no mesmo lugar. Num plugin, eu conseguiria escrever um plugin assim, certo? Deletar tudo aqui, ó. Eu conseguiria escrever um plugin que cliquei no plugin, o primeiro tá vazio, beleza, gravou. Cliquei no segundo, certo? Vou dar um merge. Ele, opa, ó, já tem coisa na casa. Você quer que desloque ou não? Entendeu? Daí o plugin poderia até perguntar, quer que desloque para direita, para esquerda, para cima, para baixo, entendeu? Quer que deixe um espaço de meio, quer que deixe um espaço de um, ou seja, o plugin poderia posicionar na próxima posição que você quisesse, entendeu? Enquanto a macro, você consegue escrever uma macro que faça o aparelho vir para cá. Não é difícil escrever essa macro. Porém, você tem que se preocupar com todos os cálculos, entendeu? O plugin você conseguiria buscar as informações, entendeu? Saber se tem ou não, entendeu? A macro teria que ser visual, certo? Tipo assim, você mandou acontecer, certo? Você teria que estar olhando para a macro antes de responder. Por exemplo, ó, se clicou na macro, a macro você já sabe que esse aparelho está aqui. Só que aqui a gente não tem coordenada, a gente não sabe aonde esse aparelho está gravado. Esse podia estar gravado aqui, ele está gravado aqui. Entendeu? Então, ou seja, a gente não tem informação das coordenadas dele aqui nesse momento, certo? O plugin poderia chegar e saber e falar, ó, tem um aparelho gravado na coordenada tal e tal. Você quer fazer o quê? Certo? Então, voltar essa informação para a gente. A macro não volta essa informação para a gente. Então, seria aí a diferença entre um plugin e uma macro, certo? Daí um outro exemplo aqui, ó, que a gente poderia fazer de um plugin avançado. Vou pegar aqui e colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho aqui esses aparelhos, né? Vamos supor aqui, eu vou desligar essa tela aqui e vou colocar uns efeitos aqui, ó. Por exemplo, ó.
Vou pegar e vou fazer um efeito aqui, ó. Vou selecionar esses aparelhos aqui do meio e vou fazer um efeito aqui, certo? De dimmer, certo? Então, ó, eu selecionei daqui para cá e vou fazer um grupo de 3. Vou mudar para chase aqui e vou fazer um grupo de 3. Ó, como o efeito ficou, certo? Por que é um grupo de 3? Eu estou pegando aleatoriamente e estou mandando assim, dividir em 3 grupos. Então, como eu selecionei de baixo, daqui para o lado, ele fez esse efeito aqui para mim, certo? Se eu selecionar daqui para cá, chamar, ó, o efeito já é diferente, tá vendo? Então eu tenho coordenadas diferentes conforme o tipo de seleção. Então vamos continuar aqui, tab original. Select. E fiz essa seleção, certo? Porém, se eu for fazer, deixa eu colocar esses aparelhos aqui do lado aqui, ó. Se eu for fazer com essa quantidade de aparelho aqui, certo? Aqui, aqui. Se eu for fazer com essa quantidade de aparelho aqui, ó, se eu fizer a seleção de cima para baixo, der um take select e pegar, ó, ele já não faz aquele 3 que a gente fez. Se eu selecionar assim, de lado para cá, e dar um take select, ele vai continuar o mesmo efeito, certo? Por quê? Porque ele continua sendo divisível por 3, certo? Porém, se eu pegar aqui, ó, tirar isso daqui e fizer a seleção lateral, ele não é mais aquele efeito nosso, mesmo fazendo a seleção lateral, certo? Ou seja, eu tenho diferenciação de, da forma que eu seleciono e a quantidade de aparelho que eu tenho naquele grupo para eu dar o take selection para o efeito ficar perfeito, certo? Então, quer dizer, imagina eu criar um plugin, certo? Que ele vai pegar, vou pegar o original de 6 aqui que a gente fez. Ó, select, certo? Eu pego um plugin que ele analisa a quantidade de aparelho que está, ele percebe que você dividiu as linhas de seleção, ou seja, você está pegando linha de seleção, daí quando você pegar um efeito assim, desse tamanho aqui, que você faça a seleção igual, que o efeito já não vai mais fazer aquele efeito que a gente queria, entendeu? O plugin identifique que você quer que acenda linha por linha. Então ele cria uma divisão que você vai conseguir fazer o linha por linha, ou seja, o que seria aqui, ó? Aqui nós temos 5 linhas, certo? Então o plugin pegaria e mudaria aqui para 5 para você automaticamente, sem você ter que fazer, certo? Isso sim seria o uso de um plugin, certo? Que o plugin identificar quantos aparelhos você tinha, quantos aparelhos acendia, a coordenada Y da tela, certo? E ia modificar automaticamente para você, certo? Sei fazer isso? Não sei. Assim, eu tenho ideia, eu sou programador, então eu tenho ideia de como fazer isso. Não parei para estudar isso, mas é possível. Por quê? Porque você tem esse aparelho tem uma coordenada x igual para todos e y diferente, ou seja, ele está no mesmo eixo x, por exemplo, mas ele está no eixo y diferente. Então eu sei que aqui se torna uma linha, certo? Da mesma coisa que aqui eu tenho, ó, coordenada y diferente. Então, a partir do momento que antigamente os meus aparelhos tinham 3 coordenadas diferentes, certo?
e agora eu estou entrando com mais duas coordenadas diferentes, eu conseguiria fazer uma rotina que me desse esse tipo de perfeição, certo? Que me desse esse tipo de seleção. E eu conseguisse deixar o efeito perfeito, mesmo faltando. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei de faltando aqui, certo? Eu conseguiria. Eu não vou conseguir nunca, certo? Nenhum tipo de seleção que eu fizer vai fazer acender esse 7 e só esses 4 em grupo. Nenhum. Posso tentar aqui, eu nunca vou conseguir fazer um, dois, três, sem dividir por linha. Lógico, dividindo por linha eu consigo. Mas sem dividir por linha, não existe forma, porque quantidade é diferente. E o grupo vai fazer uma divisão igual. Então eu não consigo criar essa quebra. Um plugin conseguiria. O plugin conseguir identificar que eu quero que acenda por linha, certo? Sem eu pegar e, e ter que refazer o efeito, certo? Sem eu ter que fazer o efeito por linha. O plugin conseguiria me jogar uma linha fantasma aqui e forçar a divisão a ser igual, entendeu? Sendo que na mesa é impossível você fazer isso. Você não consegue criar um efeito, entendeu? Você pode tentar aí. Se você conseguir, você manda um vídeo para mim. Você não consegue pegar um efeito, dividir uma quantidade que vai acender tudo, tudo e tudo, porque a quantidade é diferente, certo? Você não vai conseguir fazer esse efeito nunca. Não importa a forma que você selecione, certo? Então, aí seria sim o uso de um caso de plugin, porque você conseguiria criar uma rotina para fazer esse tipo de quebra doida, entendeu? E fazer essa quebra funcionar a seu favor. Então, eu vou ser bem categórico no que eu vou falar. De cada 50 plugins que eu vejo, um ou dois é o caso de usar plugin. A maioria, 48, só firula. É só gente que sabe escrever linha de comando, que escreve plugin para, tipo assim, deixar bonito. Mas não precisaria do plugin. Você poderia estar usando um macro que resolveria seu problema. E em alguns casos você não precisaria nem do plugin nem do macro. Você conseguiria resolver o problema na mão, certo? Até mais rápido, entendeu? Mas a galera faz os plugins, faz a macro, entendeu? Existe um gosto, não estou falando que é errado usar plugin, não entenda mal, mas eu estou mostrando para vocês que às vezes vocês estão usando um negócio que vocês não sabem fazer, não sabem resolver se der problema, e se você estivesse fazendo na mão, você estaria aí com uma solução muito melhor, beleza? O vídeo ficou um pouco grande, é um vídeo chato, mas pelo menos vocês agora estão entendidos aí do que seria um uso de plugin e o que seria um uso de macro, beleza? Então, até a próxima, galera.